Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Glaucia Lemos, estamos de volta com a nossa aula novamente, como expliquei para vocês, comparando dados de coleções, que é no caso agora a terceira parte. Se vocês perderam a primeira parte e a segunda parte, eu peço que vocês retornem o vídeo, porque essa aula 13.3, no caso, ela está muito relacionada às duas aulas anteriores, ok? E principalmente com a aula 11 e 12 também, se não me engano. Tá tudo muito interligado, então se vocês pegaram esse vídeo aí pela metade, eu peço que vocês dêem uma olhada aí, ok? Bom, o que nós vamos estar testando agora, tá? Vamos testar na nossa coleção aqui se, por exemplo, contém um determinado número de itens na coleção em uma determinada palavra, por exemplo, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar aqui na nossa característica de jogador de testes. Nós vamos verificar o seguinte. Método responsável por testar se tem um número específico de determinados itens. Nós vamos fazer esse teste agora. Como assim? Vamos tentar pensar aqui para tentar explicar para vocês. Eu vou especificar aqui nesse teste, por exemplo, aqui na nossa característica de jogador, nós podemos ver que agilidade, força, agilidade, teia de aranha, inteligência artificial. Então, por exemplo, força aqui é uma arma que está se repetindo aqui duas vezes, certo? Então, nós vamos fazer um teste em cima dele, então. Salvar aqui. Botar aqui teste. Public void deve conter duas armas de força. No caso aqui vocês podem ver aqui tem força aqui e força aqui, certo? Então vamos só diminuir aqui, pular uma linha aqui e aumentar um pouquinho aqui. Vamos lá, var sut é igual a new característica do jogador. Tem um problema de toque, então vamos lá. Como é que a gente faz esse teste? Assert.set sut.armas. Agora vem has .exactly. É esse constraint que nós vamos estar usando aqui. O que seria o exactly? Ele retorna uma constraint expression que irá aplicar seguindo uma determinada constraint para todos os membros de uma coleção. Ou seja, ele vai suceder unicamente se um determinado número específico será sucedido. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que eu quero que a palavra força aparece exatamente duas vezes e que a palavra termine com... que ele vai mostrar aqui, ó, retorna uma constraint que sucede se o valor atual termina com a substring dada pelo argumento. Então, no nosso caso aqui vai ser força. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Olha, teste. Eu quero que você verifique lá na minha coleção se tem... força. Isso, porque é uma string. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Olha, o teste. Eu quero que você verifique lá em armas... se tem exatamente
2 vezes a ocorrência da palavra força. É isso que ele vai verificar. Vamos ver se esse teste vai passar? Vou voltar aqui, deixa eu só botar aqui como float. Acho que fica melhor pra gente. Vou trazer pra cá, deixa eu ver pra cá, isso. Deu uma sumidinha, vamos testar aqui. Vamos abrir um pouquinho aqui. Então, vamos lá, run select testes. Testar. Ok, ele já reconheceu o teste que nós criamos. Deixa ele acabar de executar. Ok, agora vamos executar o teste. E falhou. Por quê? Esse teste é até interessante mostrar. Por quê? Por que falhou? Porque, na verdade, ele só encontrou força uma vez. Veja aqui que na nossa coleção tem força. Deixa eu só passar para cá. Deixa eu botar aqui com o doc. Ele percebeu aqui que o força ele só aparece uma vez. Por exemplo, tanto que se a gente colocar aqui uma vez, né, por exemplo, ele vai conseguir passar esse teste. Quer ver? Testar aqui, aumentar um pouquinho aqui. Deu um teste, tá aqui. E passou. Ele encontrou aqui só uma. Mas no nosso caso aqui, eu quero que apareçam 2 armas de força, né? No caso, eu teria que fazer o seguinte, voltar aqui para 2. E repetir a palavra força. Aí ele vai passar. Vou voltar aqui de novo. Opa. Já até verificou já. Não, tá verificando ainda. E passou. Então, resumindo, né, o que ele fez aqui? Se quisermos, por exemplo, verificar, né, se uma coleção tem um número específico determinado de itens, né, como foi o caso aqui, podemos usar essa constraint aqui chamada res.exec. E ali a gente vai, dentro do exec, nós vamos especificar a contagem do número de itens que esperamos, que no nosso caso ali o força propositalmente ele está aparecendo 2 vezes, eu vou depois comentar lá. E então aqui estamos dizendo que a nossa lista de armas ela deve ter exatamente 2 itens que terminam com a palavra força. Isso que eu ia falar. Talvez, deixa eu fazer um teste aqui, botasse aqui agilidade força. Deixa eu ver se esse teste aqui vai passar. Vamos ver aqui. Fechando aqui. Passa. Então, se no final da frase, no caso, né, ou da string aparecer a palavra força, ele vai passar. Agora, se tivesse mais uma incidência aqui de, por exemplo, né, que foi o caso, a gente colocou aqui uma palavra que combine com força, né? Agilidade, botar aqui, vou misturar aqui inteligência, força e inteligência, no caso, né? Aí já daria erro, no caso, né? Ou seja, ele está verificando a quantidade de itens contidos na coleção
ele está verificando que realmente só contém 2 incidências finais com a palavra força e fez com que ele passasse esse teste. Interessante, né? Bom, um outro teste que a gente pode estar realizando seria o seguinte. Vamos supor que a gente quer, por exemplo, verificar se, por exemplo, se os itens contidos na lista são únicos. Por exemplo, se não há repetição deles, né? A gente pode verificar. Porque, por exemplo, num jogo, você, quando cria um jogador, você quer escolher algumas armas, né? As armas não podem se repetirem, né? Então, você não pode criar uma arma repetida, por exemplo, um poder repetido. Então, vamos testar isso daqui agora. Como? Simples. Vou fechar aqui. Método responsável por testar se há algum item na verdade testar se os itens, no caso, né? Se os itens contidos na lista são únicos. Vamos testar isso daí. Teste public void não deve conter mais tipos de armas no jogo. É bem grande assim mesmo, tá? Então vamos fazer esse teste aí. Como que a gente verifica se um determinado item na coleção, se aquela coleção que a gente definiu, ela é única, ela não tem nenhum dado repetido. Vamos lá, var sut igual a new características do jogador. Vamos lá, assert ponto, perdão, that sut ponto armas is ponto, aqui já vem dizendo, olha, o que seria o unique, ele que nós vamos usar. Ele retorna uma constraint que irá testar se uma coleção contém itens únicos. Então, isso que nós vamos verificar aqui agora. Vocês podem notar que não tem repetição de strings aqui, né? Vamos testar aqui. Já reconheceu o nosso teste. Agora vamos executar o teste. E realmente verificou que não há. Essa lista é uma lista única, ela contém itens de caráter único, ou seja, unique no caso, né? Agora, se eu repetisse aqui, por exemplo, né, força, no caso, esse teste com certeza vai falhar. Vamos testar. Deu até um outro erro lá por causa do teste de cima. Mas vamos focar nesse daqui. Cadê? Aqui. Aqui ele já explica, olha. Mensagem. O esperado. Que todos os itens sejam únicos. Mas o resultado que ele controlou lá na coleção foi que tem agilidade, força de novo. Agilidade, força atenderá a inteligência artificial. Então, o que isso quer dizer? Quando vocês estão num projeto onde tem uma lista, uma coleção de listas, e vocês desejam realizar um teste para saber se dentro dessa lista contém uma string repetida ou algo parecido, basta vocês usarem a constraint chamada unique, que no caso seria essa constraint aqui. Ok? Então, na próxima aula, eu vou estar explicando para vocês, no caso,
já estamos chegando indo para a penúltima aula, que é a próxima, e eu vou estar ensinando mais testes relacionados a coleções. Então vejo vocês na aula 13.4. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.